Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre sujeitos técnicos da relação processual. Nós vimos na aula passada o sujeito com capacidade decisória, que são os magistrados, e na aula de hoje nós vamos ver os sujeitos com capacidade postulatória. O primeiro de todos é o Ministério Público. E quando a gente fala Ministério Público, é bom deixar claro que esse público aí está adjetivando o ministério, ou seja, uma função de interesse público. Ele é o defensor da sociedade. Então, quando a gente pensa em Ministério Público, você tem que imaginar um advogado da sociedade. No direito alemão, ele é chamado de Rechtsanwalt, que significa advogado do direito, que defende o sistema jurídico como um todo. Essa expressão é perfeitamente adaptável ao nosso sistema jurídico. Nós temos várias funções institucionais do Ministério Público, aqui eu elenquei apenas as principais. A primeira de todas, é a mais tradicional, é promover a ação penal pública. Só lembrando aqui os penalistas, os que gostam de direito penal, nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal privada é exercida pelos advogados e a ação penal pública pelo Ministério Público, que defende os interesses da sociedade. Nós temos também a ação civil pública, instrumento importantíssimo da atuação institucional do Ministério Público. A Lei de Ação Civil Pública é a Lei 7.347 de 1985. Essa ação civil pública, o Ministério Público estará defendendo os interesses difusos e coletivos da sociedade. Ele defende o patrimônio público, defende o meio ambiente e quando a gente fala aqui, abrir um parênteses, a gente fala em interesses difusos e coletivos, o que é isso? A Lei 7347, que é a Lei de Ação Civil Pública, ela não fala sobre, não dá definição de interesses difusos e coletivos. A definição nós vamos encontrar em outro diploma normativo, que vem um pouco depois, que é o Código de Defesa do Consumidor. Quem quiser dar uma espiada, se aprofundar um pouco no assunto, eu recomendo a leitura do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que junto com a Lei 7347, ele forma um mini-sistema da ação civil pública. Mas, assim, em modos gerais, o que seria interesse difuso? Interesse difuso seriam aqueles interesses transindividuais que perpassam o interesse de apenas um indivíduo, indivisíveis, pessoas indeterminadas e ligadas por uma circunstância de fato. Esses seriam os interesses difusos. Os interesses coletivos também têm a transindividualidade, também são indivisíveis, mas a diferença é que eles são ligados por uma relação jurídica de base. Então, interesses difusos, circunstância de fato, e interesse coletivo, relação jurídica base. Essa é a diferença. Todos são transindividuais e indivisíveis. Tá? Outra função importantíssima do Ministério Público, e aqui nós estamos fazendo o Ministério Público que atua em segundo grau, é promover a ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, para excluir do sistema jurídico normativo aquelas normas inconstitucionais, viciadas, seja por vício de iniciativa, seja pelo conteúdo que seja incompatível com o sistema normativo constitucional. Tá? Nós temos outra função institucional do Ministério Público, promover o pedido de intervenção, ou seja, para defender o sistema democrático. Nós temos outra atribuição, defender as populações indígenas e os grupos coletivos, tá, tradicionais. Promover o controle externo da atividade policial e requisitar também a abertura de inquérito policial. Essas são as principais funções institucionais do Ministério Público, mas vai bem além disso. Tá? Princípios institucionais do Ministério Público. Tá? O que são esses princípios institucionais? São os princípios que orientam toda a atividade do Ministério Público. São 3: unidade, indivisibilidade e independência. Vejamos cada um. A unidade significa que todos
são todos os membros do Ministério Público, eles participam de uma única instituição. Então, quando um se manifesta, é o próprio órgão, é o Ministério Público que se manifesta. Então, quando um promotor de justiça lança uma cota dele, não é a cota do promotor de justiça de Mucajaí ou do promotor da vara da Fazenda Pública, é a cota do Ministério Público, é uma manifestação institucional do órgão. Todos os seus membros formam apenas um órgão, e a manifestação é do órgão, tá? A indivisibilidade, ela é, como podemos dizer, outro lado da unidade, tá? O Ministério Público, ele é uno e é indivisível. Quem atua não é o promotor, mas é o Ministério Público, ou seja, a atuação não é do promotor, do procurador da República, do procurador de justiça. A atuação é do Ministério Público, tá? E outro princípio institucional é a independência. Ele visa garantir uma atuação forte e desembaraçada, ou seja, uma atuação livre e segura mediante suas convicções, as convicções de seus membros, ou seja, a independência que visa garantir a atuação desembaraçada, livre e de acordo com a consciência dos membros do Ministério Público. As garantias do Ministério Público. As garantias são as mesmas da magistratura. Vitaliciedade após 2 anos de exercício da atividade. Os procuradores de justiça, como são membros do Ministério Público, chegam a outro grau, já chegam com a vitaliciedade, porque foi adquirida na origem, no ingresso na carreira. Tá, nós temos a inamovibilidade. O membro do Ministério Público, ele não é obrigado a sair de sua promotoria, a não ser que queira, salvo a atuação, a remoção por interesse público, e também é aplicável à magistratura. Nós temos a irredutibilidade de subsídios, também que eles não podem sofrer redução remuneratória idêntica ao que existe na magistratura. Tá? Vedações. As vedações são as mesmas da magistratura, com um acréscimo que não pode exercer advocacia privada, tá? Antes da Constituição Federal, os membros do Ministério Público podiam exercer a advocacia privada. Atualmente, eles não podem mais, há uma vedação a isso. Ou seja, eles não podem exercer a outra atividade, a advocacia privada. Tá? Então, as vedações são as mesmas: não pode exercer outro cargo, salvo de magistério, não pode receber custas de processo, para evitar alguma dúvida sobre a atuação isenta, não pode participar de atividade político-partidária, tá? Exige também a quarentena aqui como que ele fique afastado do órgão em que atuava por 3 anos após deixar o cargo do Ministério Público. Por quê? Porque ele tem uma atuação muitas vezes próxima, ou conhece os magistrados que estão por ali, naquele órgão julgador, e ele retornando como advogado geraria um certo desequilíbrio com os outros membros da advocacia, tá? Aqui, a forma de ingresso do Ministério Público é sempre mediante concurso público de provas e títulos. É um concurso muito semelhante à da magistratura. Nós temos uma prova objetiva, uma prova subjetiva, muitas vezes uma prova prática e também uma prova de títulos, que vai avaliar a formação acadêmica, a aprovação em outros concursos. Tá? A estrutura do Ministério Público. Nós temos o Ministério Público dos Estados, MPE. Nós temos o Ministério Público da União, MPU, que se divide em Ministério Público Federal, composto por procuradores da República e subprocuradores da República, e Procurador-Geral da República. O MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, composto por procuradores do trabalho, atuam principalmente junto aos TRTs, com exceções atuam também nas varas trabalhistas. Nós temos o Ministério Público Militar da União, nós temos o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que também integra o Ministério Público da União. Aqui nós terminamos o Ministério Público, nós vamos para a advocacia pública. Ela se divide em 2 espécies. A advocacia pública para hipossuficientes, que é exercida pela Defensoria Pública, nós vamos já vê-la, e a advocacia pública de entes públicos, que é pela AGU, Procuradorias Gerais do Estado, Procuradorias do Município, que nós vamos também ver na sequência.
A advocacia pública, aqui nós estamos vendo sujeitos técnicos da relação processual com capacidade postulatória. Nós vimos o Ministério Público, agora estamos na advocacia pública. Tá? Advocacia pública para hipossuficientes. Nós temos a Defensoria Pública, forma de ingresso, também concurso público de provas e títulos, muito semelhante ao concurso para magistratura e o concurso para o Ministério Público. Tá? Uma prova objetiva, normalmente de 100 questões, uma prova subjetiva, de questões teóricas e às vezes com aspectos práticos ou jurisprudenciais, uma prova prática, para verificar, às vezes, fazer uma ação ou fazer uma cota, uma manifestação, e uma prova de títulos para avaliar a formação acadêmica e também a aprovação em outros concursos. A estrutura da Defensoria Pública, nós temos as Defensorias Públicas do Estado, são chamadas DPS, e nós temos a Defensoria Pública da União, chamada de DPU, tá? Princípios institucionais da Defensoria Pública são semelhantes aos princípios institucionais do Ministério Público. Nós temos a unidade, todos os membros do Ministério Público, todos os defensores, seja o subdefensor geral, o defensor ou o defensor início de carreira, a manifestação deles é a manifestação da Defensoria Pública, tá? Então, quando um se manifesta, é a Defensoria Pública que se manifesta. A indivisibilidade é outra faceta da unidade, que quem atua não é o defensor público, mas é a Defensoria Pública. E a independência, que visa garantir uma atuação desembaraçada dos membros da Defensoria Pública na defesa dos hipossuficientes. Tá? Garantias da Defensoria Pública. Nós temos a independência funcional, desempenho de suas atribuições, a inamovibilidade, ou seja, ele não pode sair da defensoria onde se encontra, a não ser que aqueça ou haja uma remoção por interesse público, a irredutibilidade de vencimentos e a estabilidade. Os membros da Defensoria Pública, ao contrário do Ministério Público e magistratura, eles não têm a vitaliciedade, eles têm a estabilidade. A diferença entre um e outro é que a vitaliciedade não basta o processo administrativo, é necessário um processo judicial transitado em julgado para a perda do cargo, e a estabilidade ele pode perder se demitido num processo administrativo. Tá? Aqui a advocacia pública, entes públicos, forma de ingresso também concurso público de provas e títulos. Quem quiser seguir a carreira em alguma dessas estruturas pode verificar que tem sempre bastante concurso, uma preparação adequada é bem interessante. A estrutura da advocacia pública dos estados, nós temos as procuradorias gerais dos estados, chamadas PGS, em alguns locais eles chamam de PROGE. Nós temos a Defensoria Pública da União, chamada AGU. Em alguns municípios, nós temos as procuradorias dos municípios. Outros municípios são pequenos e não têm condição orçamentária de comportar uma defensoria pública, então a contratação de advogados, que normalmente é o procurador do município, naqueles municípios menores, e que ele é contratado mediante processo de licitação, via de regra. Tá? As procuradorias dos estados, elas são divididas de acordo com suas peculiaridades, mas normalmente é uma procuradoria judicial comum, que atua na justiça comum, nas varas, no tribunal. Nós temos uma procuradoria judicial trabalhista, que atua na justiça do trabalho. Nós temos uma procuradoria patrimonial, que defende os patrimônios do Estado, e também cuida das desapropriações. Nós temos uma procuradoria fazendária, que cuida das execuções fiscais. A advocacia da União, ela se divide em uma procuradoria federal, uma procuradoria da Fazenda Nacional, e nós também temos as procuradorias autárquicas, as procuradorias do INSS, procuradoria da FUNAI, tá? E nós temos também os advogados da União. As procuradorias dos municípios, algumas são estruturadas de forma muito parecida com as PGS, são chamadas as PGMs,
E nos municípios menores, há somente a contratação de algum advogado para atuar na defesa do município. Aqui, entrando na advocacia privada, formas de ingresso, nós temos a aprovação no exame da OAB, mas não somente a aprovação, é necessária a inscrição nos quadros da OAB, mas normalmente quem passa no exame se inscreve nos quadros da OAB, e a atuação da advocacia privada se dá por meio de procuração, é a famosa procuração ad judícia, ou seja, procuração para a prática de atos judiciais. É isso, pessoal. Muito obrigado.